Não consigo mais me apaixonar por homem nenhum. Minha deusa, se você se identifica com esta frase que eu acabei de falar, essa Masterclass é pra você. Olá, minha deusa maravilhosa, seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer. Se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas por aqui. Eu sou a Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina, e esse conteúdo faz parte do meu programa exclusivo de Masterclasses gratuitas, que são conteúdos aprofundados com temáticas que vão te ajudar a atrair um homem de valor e conquistar um relacionamento de amor e parceria. E claro, sem usar joguinhos emocionais, tá bom? Porque você não precisa disso. Deusa, se você tá com dificuldade de se apaixonar por um homem e ao mesmo tempo você quer ter um relacionamento, mas não tá conseguindo, né, sentir. E é claro, eu sempre falo que é muito importante eu iniciar um relacionamento apaixonada, porque senão esse relacionamento já começa fracassado, né? Qual que é a diferença de um relacionamento homem e mulher para um relacionamento de amizade, por exemplo? A libido, tesão, a paixão, a atração física e sexual. E o apaixonamento envolve muito disso. Também tem a atração emocional, mas a atração sexual é o que faz, né, a diferença ali. E se não tem isso nem no começo, que é o momento onde a gente está mais predisposto, né, onde os hormônios estão trabalhando mais afincamente no nosso organismo ali, quem dirá depois? Não me caia nesse erro de iniciar um relacionamento com um cara que você gosta, que é bonzinho, que é legal, que tem todas as características racionais de um parceiro que você busca, mas que você não sente tudo isso assim. Eu já caí nessa armadilha, não vale a pena. Esse relacionamento não prospera a longo prazo. Você acaba não se sentindo satisfeita emocionalmente, você não se satisfaz como mulher dentro daquela relação. Ao mesmo tempo que também você acaba prejudicando esse homem que não vai ter uma mulher ali de fato com ele, tá bom? Mas, voltando ao tema da nossa Masterclass aqui, o que acontece, Deus? Existem basicamente dois casos que podem estar te impedindo aí de se apaixonar. O primeiro caso é o caso pós-término de relacionamento, né? Então, e aí pode ser recente ou não importa se é recente, mas o que acontece é que você teve já algum ou alguns, né? Mas às vezes é aquele relacionamento específico que acaba sabotando a gente, né? Acaba impedindo a gente, que foi muito bom. Por mais que ele tenha tido coisas ruins, né, desgastes, brigas, coisas muito ruins, inclusive, relacionamentos, por vezes, tóxicos e abusivos, podem se configurar nessa questão de relacionamento bom, no sentido que ao mesmo tempo em que ele te batia, e entenda bater, talvez no sentido literal, espero que não, mas principalmente no sentido psicológico da coisa, tá? No sentido simbólico. Ele assoprava. Então, por mais que você estivesse em momentos muito ruins, você tinha momentos muito bons. Aqueles momentos de química, de conexão, de aquela coisa gostosa, aquela pegada, aquele sexo maravilhoso, né? Então você tem todas essas referências guardadinhas na sua mente. Sua mente, desde que você nasceu, ela tá estabelecendo pastas ali. Uma dessas pastas se chama amor, relacionamento e homens, tá bom? Nessa ordem. E aí ela vai colocando os arquivos ali de todas as experiências que você vai tendo das suas vivências. E esse bendito desse seu ex, que pode ser um ex-namorado, um ex-marido ou até mesmo, Deus, um ex-ficante. Tem ficante que mexe mais com a gente do que muito namorado, né? Do que muito parceiro de longa data. Mas então você teve essas experiências aí que tiveram coisas muito boas, despertaram sensações, emoções e sentimentos muito bons em você, e aí a tua mente guardou aqui na pastinha, e essa danada desta referência está te impedindo de sentir isso de novo por outros homens. Você não tá conseguindo encontrar um cara que desperte a mesma coisa, o mesmo nível de intensidade, de sentimentos, de sensações que esse ex aí do passado despertou. Então, esse é o caso 1. Guarda aí, se esse for o seu caso, para você entender o que você pode fazer. Mas aí a gente tem o caso 2. O caso 2 é da mulher que nunca conseguiu se apaixonar por alguém, que nunca teve aquela sensação de sentir borboletas no estômago, de realmente ficar meio obsessiva, obcecada. Na verdade, ela até desconfia se isso é verdade ou não, como é que é, porque por mais que ela queira um relacionamento, por mais que ela queira viver isso, ela nunca viveu. Esse é o caso 2. Vamos falar primeiro do caso 1. Esse caso de um ex aí. Deusa, o que acontece? É normal, assim que a gente termina um relacionamento que teve uma importância, que teve um significado pra nós, num pós-término recente ali, a gente não conseguir imediatamente se envolver com mais ninguém, porque tá tudo muito fresco, né? Aquela coisa o defunto mal esfriou, né? Então a gente tá sentindo aquele calor ali, tudo tá muito vivo dentro da gente, da nossa memória, a gente lembra exatamente todos
os detalhes do cidadão, dos movimentos, dos encontros que a gente tinha. Então, isso precisa esfriar, isso precisa de um tempo necessariamente para poder ir passando, para que se abra espaço, tá bom? Para você realmente conseguir se conectar com outras pessoas. Mas se isso se estende para mais de um ano, e aqui eu tô sendo bem generosa colocando um ano, porque também vai depender do tempo que vocês ficaram juntos, né? Então, poxa, eu terminei um casamento de 10, 15, 20 anos. Eu vou precisar de um ano aí, de fato, para me desvincular dessa pessoa e conseguir voltar a me abrir para o amor e para me apaixonar. Mas relacionamentos mais curtos, geralmente menos tempo, né? Alguns meses, 6 meses aí. Só que se isso se estende, então, para mais de um ano, não é normal, deusa. Isso significa algumas coisas. Ou você ainda não desapegou do seu ex, e aí, o que rola? Você continua em contato ativo ou não. Você pode estar conversando com ele, mantendo aquela amizade que muitas mulheres fazem questão de manter no pós-término. Você pode estar encontrando com ele, ou tá sempre olhando as coisas dele, o que ele tá fazendo, o que ele deixou de fazer, se ele tá com alguém, se ele tá viajando, tá sempre de olho ali nas redes sociais dele. Você continua alimentando o vínculo, você não tá deixando esse vínculo morrer. Você nem conseguiu passar pelo seu processo de luto direito ainda, né? Porque você continua apegado e retroalimentando esse apego. Isso faz com que você não faça movimentos ativos na sua vida amorosa. E se você fizer, não vai ser de coração aberto. Vai ser aquela coisa meio, tô aqui, mas eu quero ali, né? Tô aqui e tal, mas ali, ó. Tô querendo ali, tô de olho ali, meu coração, minha intenção está ali. Então, não vai acontecer nada mesmo, né? Afinal de contas, você mesma não está aberta para o novo. Você continua retroalimentando esse vínculo fracassado passado. Ou uma outra coisa que pode acontecer ainda dentro desse caso 1, referente ao ex, é você até estar tentando se abrir. Você até parou de ter contato com o ex, colocou ele, né, no lugar dele da história do passado ali, tá realmente fazendo seus movimentos. Só que você criou uma moldura tão rígida a respeito de como tem que ser esse homem, baseado nessa experiência que você teve com o teu ex-companheiro, que ninguém mais cabe. Essa moldura, ela faz com que esse homem precise ser exatamente igual ou despertar exatamente as mesmas sensações e as mesmas emoções que você viveu com o seu ex. Isso te impede de se conectar com esse cara que é completamente diferente, é um cara novo, que não tem nada a ver com o seu ex. E aí, o que pode acontecer também aqui? Nesse caso 1, muitas vezes, o que a gente faz é comparar aquela conexão, aquela intimidade, aquele vínculo que eu construí ao longo de meses, ao longo de anos com um cara, que, poxa, já é um outro nível, né? Se a gente colocar numa escala de 0 a 10, sei lá, tá 8, 9, às vezes 10 de conexão, de profundidade, de intimidade. Eu pego isso aqui, essa sensação aqui, essa dinâmica, e eu comparo com um cara que eu acabei de conhecer, que eu não tenho jamais o mesmo vínculo, intimidade, conexão. Eu não conheço esse homem pra me sentir tão próxima, tão à vontade e tão confortável quanto eu me sentia com meu ex. Você percebe como isso é injusto, deusa? Porque lá no começo, você não sentia exatamente esse mesmo nível 10 com o seu ex. Isso passou a ser construído com o tempo. Então você está comparando coisas incomparáveis, né? Bananas com maçãs. Quando, na verdade, você deveria ir até certo ponto, vou chegar nessa parte aí, mas você deveria estar comparando banana com banana, maçã com maçã. Sabe o que rola? E você nem percebe que você está fazendo isso. Por quê? Porque os nossos sentimentos, eles distorcem as nossas memórias. Você sabia disso? O que você sente em relação a uma pessoa distorce completamente o que aconteceu na realidade e como você se sentiu na realidade. Deixa eu contar uma história rapidinho aqui para te ilustrar o que eu tô falando. Quando eu fiquei pela primeira vez com o meu marido, eu não tava tão apaixonada assim. Na verdade, eu tava bem tranquila na vida, vivendo assim, mas ele estava, né? E aí, quando a gente ficou a primeira vez, eu lembro dos meus... Por que eu consigo perceber essa distorção? Porque eu lembro dos pensamentos que eu tive, né, no momento subsequente. Quando a gente ficou a primeira vez, ok, foi bacana, mas assim, normal. Não mexeu tanto comigo. Tanto é que eu tava ali, eu via que tinha mexido muito com ele, que ele tava assim numa euforia, numa coisa muito, eu tava super tranquila. Tanto é que no final, quando ele foi me deixar em casa, eu fiquei uns dias sem falar com ele, deu um gelo nele, enfim, porque eu não tava nem aberta pra me conectar com aquele homem, né? Eu tava em outro momento de vida, tinha terminado um relacionamento, né? Então perceba que tem todos uns casos envolvidos aí. Foi ok, tranquilo. Só que ao longo do tempo, né, a gente foi saindo de novo, se
relacionando, enfim, eu fui me apaixonando. Aí a gente começou a namorar, nós somos casados hoje há 4 anos. E hoje eu sou completamente apaixonada pelo meu marido. Sempre que eu beijo ele, me dá borboletas no estômago, eu fico maluca, porque eu sou maluca por esse homem. E o que acontece é que hoje, sentindo o que eu sinto por ele, quando eu lembro da cena, eu me vejo sentindo o que eu sinto hoje. Apesar de não ter sentido na época. Tá fazendo sentido pra você? Eu sei que pode estar confuso, tá? Mas é porque quando eu recrio a imagem na minha cabeça, quando eu puxo da memória, eu tenho que recriar essa imagem, né? A minha mente, ela faz as sinapses doidas aqui e ela recria pra que eu... É como se ela me transportasse no tempo pra que eu pudesse viver aquela cena de novo. Só que a Gabriele de hoje ama o marido. Tem sentimentos pelo marido. Então, eu vou sentir um monte de coisas ao imaginar a cena que eu não necessariamente senti naquela data. Tanto é que quando eu lembro, eu começo a dar risadinha. Eu fico, nossa, como foi aquele dia, né, tals. Mas essa é uma percepção que eu tô tendo agora, porque na época eu não tive. É muito louco isso, né? E Deus provavelmente é algo bem parecido que você tá fazendo também com esse seu ex. Primeira vez que você saiu com ele, as primeiras vezes, talvez você nem tivesse sentido nada daquilo. O negócio foi sendo construído. Só que hoje, como você ainda tem um sentimento, né, uma carga emocional ali, você tá comparando isso com aquele cidadão que você acabou de conhecer que, né, não vai despertar essas coisas em você mesmo. É natural. Até assim, é saudável num primeiro momento não despertar tudo isso. Porque, alto lá, se numa primeira conversa, se numa primeira interação, esse cara já mexe com você ao ponto de você ficar louca, apaixonada, significa que você é muito emocionada, que você tá muito carente aí, que existe um vazio interno que você tá tentando preencher. Então você tá se jogando de cabeça no precipício no primeiro homem que aparece. Então já fica o puxão de orelha pra senhora, tá? Mas isso que eu quero trazer pra você. Talvez você esteja, minha deusa, tentando pular etapas. Como você quer voltar a sentir o que você tava sentindo naquele relacionamento que acabou, você olha pra esses novos homens e, não é isso, eu quero aquilo lá, né? E a gente tenta acelerar e você fica tentando sentir por esse homem de uma semana a mesma coisa que você construiu com o seu ex de meses e até anos. Além de que, temos um outro ponto para comentar aqui. Vamos supor que o seu ex mexeu com você desde o primeiro dia. Às vezes pode acontecer, né? Tá, mas não é porque o seu ex mexeu com você desde o primeiro dia que o próximo amor da sua vida vai precisar mexer com você também desde o primeiro dia. Porque as pessoas são diferentes, as situações são diferentes. E olha só, meu ex, ele mexeu comigo desde o primeiro dia, foi incrível. Muito legal, mas não funcionou, né? Não adiantou nada ele mexer com você desde o primeiro dia, porque vocês não estão mais juntos. O relacionamento não prosperou. Ele durou o tempo que ele tinha que durar, mas ele não durou, sei lá, até onde você queria que ele durasse, né? Sei lá, até o final da vida, ficar velhinhos, enfim, aquelas histórias todas. Então, talvez isso nem tenha sido tão bom assim quanto você acha que foi. Acontece, minha deusa, que cada pessoa vai mexer com a gente de um jeito diferente, em momentos diferentes, de um jeito único, que não necessariamente é pior ou melhor. É claro que existem algumas coisas que a gente precisa analisar pra não cair no ponto do começo do vídeo que eu falei de você se relacionar com alguém que não mexe com você. Mas algumas pessoas vão mexer com a gente de forma mais rápida, mais instantânea, e outras vão demorar um pouquinho mais. Acabei de te contar que quando eu conheci meu marido, eu não me apaixonei de imediato. Diferente de outros ex-companheiros que eu tive. Só que eu me apaixonei depois de um tempo, depois de alguns meses, quando eu me limpei do meu passado e eu pude me abrir para de fato conhecer o homem que estava se apresentando na minha frente. E hoje, o sentimento que eu tenho por ele é muito maior, mais profundo e mais robusto do que qualquer coisa que eu já senti antes, percebe? O que importa é o médio prazo. E falei médio prazo. Essa é a sacada. Não é nem o curtíssimo prazo. Primeiro encontro, esse homem mexeu comigo. Segundo encontro. Claro que alguma coisa tem que mexer, tá? Quando eu conheci meu marido, eu tava completamente apaixonada, mas ele me despertava atração física, ele me despertava atração sexual. Eu achava ele um cara legal, então eu me sentia à vontade, eu gostava de ficar com ele. Eu só não tava super envolvida emocionalmente para, né, assumir um relacionamento, essas coisas, mas a cada encontro que a gente tinha, eu tinha sim vontade de ter um próximo. Então, aquele primeiro encontro que a gente teve foi ok, né, naquele momento, mas foi o suficiente para eu querer sair com ele de novo, porque foi legal, porque foi divertido. O segundo encontro já foi melhor que o primeiro. O terceiro já foi melhor que o segundo. Então, eu sempre tinha vontade de vê-lo de novo. Essa é a progressão que você precisa entender se tá acontecendo, tá? Para no médio prazo ali é alguns meses, eu perceber se de fato eu tô apaixonada pra valer ou não. No meu caso, eu fiquei apaixonada pra valer quando deu, deixa eu fazer as contas aqui,
janeiro, fevereiro, março, abril. 3 meses, deusa. 3 porque foi na metade de janeiro, né? 3 meses pra ser exata. Ali eu já tava, me peça em namoro que eu namoro com você e caso com você. Mas foi sendo construído, entende? E eu, inclusive, recomendo um tempo mais ou menos assim pra você compreender. Porque só avaliar pelo curtíssimo prazo pode sabotar a gente e impedir a gente de se conectar com caras legais, com homens de valor que cruzam o nosso caminho. Ao mesmo tempo que esperar o longo prazo, você vai estar perdendo o seu tempo. Eu já me relacionei também com um homem que eu não sentia aquela coisa e o negócio não foi evoluindo. Mas eu tava carente, né? Não queria ficar sozinha. Era ok ficar ali com ele, só que eu fiquei 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos com esse homem. E o negócio não evoluiu, eu nunca me apaixonei por ele. Então assim, aí você percebe que não dá também, né? Que a gente fica perdendo nosso tempo ali. Fiz ele perder o dele, na verdade. Então a gente precisa ter esse bom senso. Agora no caso 2, que é aquele caso onde você nunca se apaixonou, o que rola é que você não tem as suas próprias experiências internas, né? Então quando a sua mente abre a pastinha, né, de amor, relacionamento e homens, ela não tem muito insumo do que tirar dali, a não ser coisas que você viveu que não foram tão boas assim, mas não tem insumo do que você quer viver, mas ela não consegue ficar vazia. A nossa mente, ela não consegue ficar com aquele arquivo vazio, né? Então, ele pega arquivos que teoricamente são menos importantes, mas é o que tem, então é o que ele vai pegar, né? É o que a mente vai pegar, que são as referências emprestadas. Referências emprestadas de outros relacionamentos que você conheça, que você veja, de livros, de filmes, de séries, de novelas, tudo aquilo que te indique amor, relacionamento e homens, sua mente pega emprestado e vai enfiando na pastinha aqui. Sobre qual que é o problema desta situação específica, deusa? Tudo isso acaba criando na sua cabeça uma idealização, uma projeção ilusória, completamente inventada, porque ela pega recortes, né? Recorte de um livro aqui, recorte de um filme aqui, recorte de uma novela, relacionamento da minha amiga. Ela monta uma história, né, fictícia aí, de como deve ser se apaixonar. De como deve ser o homem ideal por quem ela deve se apaixonar. Ela somente, tá? De como esse grande amor deve acontecer. Exemplo, que você vai ver o cara, num primeiro momento seu coração já vai acelerar. E nas trocas de mensagens vão ser sempre todas as trocas de mensagens maravilhosas e você vai sentir borboletas no estômago, aquilo vai mexer com você vai querer sair correndo ver esse cara. E aí você não aceita nada menos do que isso, né? E não se entrega por nada menos do que isso. E aí você também se sabota, percebe? Agora uma coisa que pode acontecer para ambos os casos, tanto o caso 1 quanto o caso 2. Talvez você seja uma mulher muito exigente e seletiva, que tem uma lista de 1001 pré-requisitos de como esse parceiro ideal deva ser e o que ele não pode ser, e que nenhum parceiro nunca consegue cumprir, porque o cara nunca acaba sendo bom o suficiente para você. Você sente que nenhum homem está à sua altura, e isso é muito perigoso, minha deusa maravilhosa, e isso acaba trazendo um sinal para nós de que pode estar rolando aí uma certa arrogância. Quando eu olho, eu me vejo num pedestal e sinto que nenhum homem está à minha altura. O que acontece? Isso tá se tornando uma tendência hoje em dia, né? Isso tá acontecendo muito porque nessa época que estamos vivendo, as mulheres se tornaram independentes. Então, diferente do passado, onde nós não tínhamos a nossa independência, não tínhamos estudo, tínhamos que nos contentar com os caras que nos escolhiam, a gente acabava nem tendo tantos critérios de seleção assim. Se o cara escolhia, né, tivesse todos os dentes, alguma coisa nesse sentido, já tá bom. Agora não. Agora eu tenho uma independência financeira, emocional, sei me proporcionar prazer, sei fazer as coisas sozinha, não vou aceitar nada menos do que eu mereço. O que não é errado, tá? Isso é bom, isso é maravilhoso. Não aceitar qualquer coisa é muito bom, mas não aceitar nada também não é. Deixa eu trazer uma analogia pra você de uma coisa que tá acontecendo, tá? Uma historinha fictícia, mas só pra você entender. Vamos supor que aqui, desse lado, existem 5 caras com os quais você pode se relacionar. E aí, você, como uma mulher já independente, com critérios, né, super exigente pra se relacionar, você tem a sua lista lá de 1001 pré-requisitos, certo? E aí, o que acontece? Você olha pro cidadão A, não, esse não dá. Pro B também não dá. Não, C também não. D também não. O E também não dá. E aí, o que acaba sobrando? Não sobra. Se sobra, às vezes sobra o E, mas o E não é aquela coisa. Aí você fala, ai meu Deus, eu tenho que ficar com o E? Não sei, talvez eu tenha que ficar com o E. Só que o que acontece é que o cara A e o cara B, de fato, eles não eram legais pra relacionamento. Eles não prestam pra relacionamento, né? Não são homens de valor, não têm os mesmos objetivos de vida que você. Então, de fato, eles teriam que ser
descartados mesmo. Agora, o C e o D, gente, não consigo fazer isso com os dedos, tá? Mas você entendeu aqui. O C e o D, eles tinham grandes potenciais. Só que como você tem tanto pré-requisito, até superficial, você acabou descartando esses caras e não deu chance pra eles. E aí o E, que é aquele cara que talvez atendia aos seus pré-requisitos superficiais ali. Ah, o cara tem o mesmo nível cultural que eu. O cara tem a aparência exatamente do jeito que eu quero. Tudo, né? Altura e não sei o que, cabelo e cor de olho e é forte, tal, e é médico, tem status social. Tudo isso é periférico, é superficial, mas esse cara atende. Só que ele não tem algumas coisas profundas, né? Que você não soube olhar. Mas você vê, tal, é bom, é sobre esse aqui. E aí o que acontece? Você entra em relacionamentos que não prosperam. Lá na frente vai dar ruim, vocês vão terminar, e aí você vai pensar, caramba, o que tá acontecendo? Não tem mais homens? Tinha esses dois aqui, ó, mas que você pode ter descartado sem querer por ter colocado pré-requisitos desnecessários para avaliar um homem. Existe um movimento natural quando a gente muda de uma era para outra, que é um movimento pendular, onde a gente acaba saindo de um extremo para outro. É natural. Nós mulheres estivemos muito tempo em um extremo, né, de aceitar qualquer coisa. Então, para que a gente pudesse sair disso aqui, a gente precisou vir para cá. Tá tudo bem, isso faz parte. Só que chega um momento que a gente precisa voltar um pouco mais para cá, até encontrar o nosso caminho do meio. Não ter pré-requisito de menos, mas também não ter pré-requisito de mais. Até porque, uma coisa que tá acontecendo muito hoje em dia, Deusa, presta bem atenção no que eu vou te falar agora, porque o papo é sério, tá? Hoje em dia, as mulheres têm muito mais exigências sobre os parceiros com os quais elas querem se relacionar, mas elas têm muito menos exigências sobre os parceiros com quem elas vão trocar intimidade, sobre os parceiros para quem elas vão se entregar. É muito louco isso, né? Antigamente, existiam vários pré-requisitos bem claros para a mulher entregar a intimidade dela. Hoje em dia a gente inverteu. Eu tenho uma lista gigante de coisas que eu quero que esse parceiro tenha para namorar comigo, mas para ir pra cama, eu não tenho. Para ir pra cama, eu vou no primeiro encontro, no primeiro dia que eu conheci esse homem. Será que isso é bom para nós? Isso traz consequências para nós, para os homens e para a sociedade como um todo. Então, é muito importante que a gente reflita sobre o que a gente tá julgando como importante e o que a gente não tá julgando como importante. O problema não é ter seleção. O problema não é ser seletiva, exigente. Eu não gosto muito da palavra exigente, porque exigente vem de exigir, significa que eu tô mandando, eu tô controlando, né? Eu tô me impostando acima dos homens. E eu acredito que um relacionamento se faz de parceria, onde os dois estão no mesmo patamar. Ninguém tá acima de ninguém, né? E o exigir me dá a sensação de que eu tô me colocando acima desse homem. Mas é importante eu ter os meus critérios de seleção, sim. Mas tomar cuidado para não selecionar demais as coisas erradas e selecionar de menos as coisas certas. Teve uma metáfora que eu assisti em um vídeo esses dias que falava mais ou menos o seguinte: mulher, você ama o seu cabelo, né? Eu tenho certeza que você ama o seu cabelo. Todas as mulheres amam os cabelos, independente de como sejam. Se eu chegar pra você agora, você que adora o seu cabelo, mulher maravilhosa, eu adoro meu cabelo também. Você prefere cortar os seus cabelos ou os seus dedos? E aí você vai ter que escolher um deles pra cortar. Caramba, por mais que você ame seu cabelo, você vai falar, corta o meu cabelo, né? Os dedos não. Por quê? Porque os dedos não crescem. O cabelo, quando você corta, ele não sente dor. Você corta o cabelo, você não sente dor e depois de um tempo, né, ele volta a ser o que ele era. Os dedos, se você cortar, você vai sentir dor. Vai te atrapalhar nas suas coisas do dia a dia. Tem uma outra questão, né? O cabelo, ele é um enfeite, ele não tem uma função curta ou comprida, né? Agora os dedos têm. Então, o que tá rolando hoje em dia é que a gente tá preservando os cabelos para cortar os dedos. É claro que a gente quer ter os dois. Só que muitas vezes, num primeiro momento que eu tô conhecendo um cara, eu não vou conseguir ter os dois de imediato. Eu preciso avaliar o que é mais importante e cortar o meu cabelo, porque depois o cabelo cresce, eu cuido do cabelo. As coisas superficiais e periféricas, elas não são essenciais e elas podem até acabar acontecendo mais com o tempo, tá bom? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E, minha deusa maravilhosa, tem um fator muito importante que você precisa saber, que acaba atrapalhando as mulheres
mulheres de se apaixonar. E esse aqui, ele é um pouco mais oculto, a gente não percebe ele de imediato, que é o medo da intimidade, geralmente chamado de medo da entrega afetiva. Você, por conta de algumas razões que podem incluir medo de sofrer de novo como você já sofreu um dia por amor e por algum homem, medo de sofrer como alguém da sua família sofreu, sua mãe, de repente, você viu sua mãe sofrendo muito em relacionamentos, sua tia, sua irmã, ou até mesmo por conta de uma baixa autoestima que você tem, você acaba sabotando de se entregar para a paixão. Como que isso acontece? De alguma forma, a sua mente vincula amor e proximidade com rejeição e dor. Então, quanto mais você ama, mais você se aproxima, mais próxima você fica, né, de fato, da rejeição, da dor e do sofrimento. É como se você unisse essas duas coisas aqui, né, esses dois grupos. Então, sua mente faz a seguinte associação: se eu me apaixonar, eu vou sofrer, eu vou sentir dor. E se existe um mecanismo poderoso na nossa vida, é o mecanismo de evitar a dor. O ser humano, ele busca muito mais fugir da dor do que alcançar o prazer. Se a gente tiver que escolher algo, né, quero ganhar dinheiro ou prefiro não perder dinheiro? A nossa escolha, ela sempre vai pelo medo, pela fuga da dor, que afinal de contas, se eu perder dinheiro vai ser muito difícil. Mesmo que eu corra o risco de ganhar, prefiro ficar como eu tô do que perder. É a mesma coisa para relacionamento. O medo de ser machucada é maior do que a vontade de amar e ser amada. Então, se amar é sofrer, de alguma forma eu acabo me sabotando e querendo me ver mais longe do amor, porque pelo menos assim eu saio ilesa. E aí eu listei 3 sinais, minha deusa, para você entender se de fato você tem esse medo da entrega afetiva aí. O primeiro é ser uma pessoa extremamente reservada, além do normal, tá bom? Eu sou uma pessoa bem reservada, mas é o tipo de pessoa que exige muito espaço pessoal e que tem pavor de perder autonomia, liberdade, individualidade, o próprio espaço, deixar de fazer as coisas do próprio jeito. É aquela pessoa que não consegue conceber alguém morando com ela e ela tendo que trocar alguma coisa, né? Poxa, ela já tem a rotina dela, ela já mora na casa dela, faz as coisas do jeito dela, cozinha do jeito dela, acorda, não sei o que. Ela não quer saber de fazer diferente, ela tem pavor de fazer qualquer coisa diferente. Ela quer preservar 100% da individualidade dos gostos dela ali sem abrir exceções. Segundo sinal, tem muito medo de demonstrar vulnerabilidade e fraqueza. São as pessoas que mais se escondem, né? Escondem os próprios sentimentos. Ela morre de medo de mostrar uma dor, de mostrar uma tristeza, de chorar, de ser vista pelo outro como frágil em algum momento específico que ela esteja passando, mesmo que seja normal, né? Para os seres humanos e para alguns momentos específicos que a gente passa. Essa pessoa não quer passar por isso de jeito nenhum, ela morre de medo. E quando a gente entra em um relacionamento, isso mais cedo ou mais tarde acaba acontecendo. Para eu me apaixonar e me entregar para o amor, eu preciso expor a minha carne, expor os meus sentimentos mais profundos, as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, correr o risco de fazer papel de boba, correr o risco de fazer papel de trouxa, correr o risco do outro dar risada. E se eu não me disponho a mostrar nada disso, eu também não me disponho a amar. E o terceiro sinal são pessoas que sempre buscam parecer seguras e confiantes. É a coisa mais importante para elas. Não deixar a peteca cair. Então elas se mostram o tempo inteiro. Elas precisam provar para o mundo e para elas mesmas o tempo inteiro o quão são boas, autossuficientes, não precisam de ninguém, que se bastam, né? E é um bastardo assim, me viro sozinha, não preciso de mais nada. Mas lá dentro de seus coraçõezinhos, elas se sentem fracassadas nos relacionamentos por não conseguirem desenvolver esse vínculo, essa proximidade genuína com alguém. E aí elas podem acabar caindo em 3 erros aqui. O primeiro é acreditar que é só esperar e que uma hora vai aparecer um cara incrível que vai mexer completamente com elas. Deusa, não vai, porque se você se identifica com tudo que eu falei nessa masterclass, né? Mas não vai porque você está fechada, não é o homem a questão. Muitas vezes esse homem vai aparecer, você vai deixar ele passar, você vai deixar ele ir embora, porque você não está aberta para enxergar esse homem, para deixá-lo entrar na sua vida. Se esse homem aparecer
acontecer na sua vida, ou você não vai atraí-lo e ele vai embora, ou se por sorte você conseguir atraí-lo, ele quiser vir até você, você vai fazer questão de perdê-lo com os seus comportamentos inconscientes de autossabotagem. O segundo erro é começar a tomar as razões de não conseguir mais se apaixonar como se fossem problemas periféricos. Não, eu não consigo mais porque os homens não se fazem mais como antigamente. Não, eu não me apaixono por mais ninguém porque é muito difícil hoje em dia. Não, eu não consigo me apaixonar por mais ninguém porque os homens não gostam de mulheres mais velhas. Assim, sempre tem uma razão superficial, periférica, né, que faz com que a gente não olhe pra nós. Eu tenho, inclusive, outras masterclasses falando sobre cada um desses pontos, tá? Ah, homem não gosta de mulher mais velha. Ah, homem não gosta de mulher divorciada com filhos. Ah, ainda tô presa ao meu ex. Ah, não me acho bonito o suficiente. Tem todos esses temas aqui. Você pode procurar, tá bom? Porque no final das contas, isso são justificativas que a gente acaba dando que tem um fundo de verdade. Todas elas têm sentido, sim, mas elas não são toda a verdade. E se a gente se prende nelas como se elas fossem verdade, e eu não posso fazer nada pra mudar isso, a gente continua nesse lugar realmente de nunca conseguir se apaixonar. Então, cuidado. E terceiro, elas podem acabar acreditando que elas já perderam a única chance que elas tinham. Aqui, principalmente pra quem tá no caso 1, né? De ter tido um ex aí que mexeu com você. Então, às vezes, você teve esse relacionamento muito impactante, muito intenso, e aí você acha que a sua chance no amor já foi. Que é como se ganhasse na loteria, né? E aí, como você perdeu lá aquele bilhete, aquela sorte, você não tem mais chances. Como se o amor só pudesse acontecer uma vez na vida das pessoas. E você pode até acabar pensando que, no final das contas, se apaixonar é coisa pra adolescente. Que agora que você é uma mulher adulta e madura, não dá mais pra esperar sentir esse tipo de coisa, que você tem que tomar uma decisão racional com base em um parceiro que não vai te trair, que seja fiel, que seja digno, né? Mas que não necessariamente mexa com você. Minha deusa maravilhosa, deixa eu te contar agora quais são os 4 passos que você precisa colocar em prática na sua vida pra conseguir achar um homem pelo qual você volte a se apaixonar, porque sim, isso é possível, se você aplicar o que eu vou te trazer aqui agora, tá bom? Primeira coisa, primeiro passo importantíssimo, né? A gente não poderia começar sem falar dele. Você precisa entender no seu coração se de fato você se desapegou 100% do seu ex. Você já trabalhou tudo o que você precisava trabalhar ali sobre o desapego? Contato zero, curar seus sentimentos de mágoa, de ressentimento, porque quando a gente sente mágoa e ressentimento por um homem, a gente ainda tá vinculada a ele. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Então, se eu quero me desapegar desse cidadão, eu preciso trabalhar o meu sentimento de indiferença em relação a ele. Porque enquanto você tiver qualquer tipo de vínculo com ele, seja de apego, seja de mágoa, seja de ressentimento, dificilmente você vai conseguir se abrir novamente para se apaixonar por um novo homem. Essa história de um amor só se cura com o outro não funciona na prática. É claro que ajuda muito a gente ampliar a nossa mente e aquela sensação de que, uau, ainda sou desejada, ainda sou benquista, ainda existem outros homens. A gente sai daquela caixinha, muitas vezes, que a gente estava obsessiva pelo ex, né? Isso ajuda a ampliar sim, tá? Só que esse movimento precisa ser feito em conjunto com todo o detox que a gente tem que fazer desse ex, assim, essa limpeza emocional. O segundo passo é você desassociar amor de rejeição. Porque enquanto a sua mente associar amor, entrega afetiva, vulnerabilidade com rejeição, com dor, né? Sempre que você acreditar que quanto mais próximo você estiver de uma pessoa, maior a sua tendência, a sua chance de sofrer e de se lascar nessa história, mais longe de se apaixonar você estará. É importante a gente criar essa desassociação, porque isso não é verdade. O que faz a gente, de fato, sentir muita dor e sofrer muito são as ilusões que a gente cria a respeito do outro, não sobre o relacionamento em si. Poxa, é maravilhoso eu me apaixonar e me entregar, mas eu preciso saber escolher bem. Quando eu sei escolher bem o homem com quem eu vou me relacionar, eu vou escolher um homem que apresente dados e fatos de que ele é confiável, que tenha uma palavra impecável, tudo que esse cara fala, ele cumpre. Ali, isso vai me dando segurança e confiança para eu me entregar para esse cara. O que acontece é que muitas vezes a gente se entrega para um homem não com base no que ele nos apresenta de sinais, mas sim com base nos nossos sentimentos. E aí que eu quebro a cara, entende? Aí que eu sofro. Eu não posso simplesmente me entregar porque, eu tô gostando. Quer dizer, você pode, mas você vai se lascar dessa história. Eu vou me entregando cada vez mais
e aqui é uma progressão, tá bom? Eu posso ir fazendo aos pouquinhos para ir sentindo à medida que eu vou vendo que esse homem me gera confiança, que ele me transmite segurança com atitudes, palavras, comportamentos, reações. Isso vai fazer você conseguir desassociar rejeição de amor, né? Dor de amor. Ao mesmo tempo que é importante que você também busque inspirações, casais que sejam exemplos para você de pessoas que se amam, que se respeitam, porque isso também vai abrir esse leque, essa oportunidade, essa possibilidade na sua mente de, pera lá, existem casais que se amam, que se entregam um pro outro, que dividem confidências um com o outro, que são parceiros e que ao mesmo tempo se respeitam, se valorizam e que existe muita cumplicidade ali, né? Mesmo que esse relacionamento venha a terminar um dia, vai ser um término com respeito, com amor, com honestidade. Isso te ajuda também nesse segundo passo aqui. O terceiro passo é você criar uma forma flexível. O que eu quero dizer com isso? É importante você ter seus critérios de seleção, tá bom? Para escolher um homem. Mas esses critérios, eles precisam... Existem alguns que são fundamentais e existem outros que não, que são flexíveis. Quais são os fundamentais que eu recomendo que você olhe em profundidade? Valores nesse homem, visão de vida, o que ele quer para a vida dele, está coerente com o que você quer para sua vida, maturidade, equilíbrio emocional, o quanto esse homem tem maturidade, o quanto ele sabe se comunicar, o quanto ele tem equilíbrio emocional, um mínimo de atração física e sexual, isso é importante, porque senão você vai acabar caindo num relacionamento de amizade, né, e não num relacionamento homem e mulher que te gere tesão, que te gere paixão. E ambição masculina, a postura masculina, a ambição masculina, ela é muito mais importante do que quanto o cara ganha, ou se ele tem um carro XPTO, ou se ele é médico, ou o status dele, porque a postura masculina faz com que em todos os pequenos momentos da vida desse homem, ele sempre esteja buscando crescer, se desenvolver, prover para você, mesmo que seja de uma forma simbólica, que ele pague um cafezinho na esquina. Essa postura é muito mais importante do que o cara que tem um salário absurdo, chega no restaurante e assim, você que resolve tudo, chama o garçom, pede as coisas, tal, entende? Isso é muito mais importante. Então isso aqui eu recomendo que seja as suas questões fixas da sua forma, né? E as flexíveis é tudo aquilo que é legal, mas é um bônus, não é o mais importante. Então status, idade, se ele é um cara maravilhoso, é claro que a gente quer se relacionar com um cara bonito, mas que nem eu te falei, o mínimo de atração física, eu colocaria ele como uma nota de corte, porque se eu coloco muitos pré-requisitos, não, um cara tem que ser maravilhoso, e tem que ter valores, e não sei o que lá, você vai acabar limitando as suas opções mesmo. Até porque, deusa, a beleza também, ela vai sendo ampliada à medida que a gente conhece as pessoas. Quando eu conheci o meu marido, eu achava ele um cara bonito, mas assim, ok. Édio, assim, bonito, mas ok. Hoje em dia eu acho ele o homem mais maravilhoso do mundo, eu olho pra esse homem todos os dias, agradeço por Deus ter me concedido a bênção, né, de estar casada com ele, admiro ele demais e acho ele o homem mais lindo da face da terra. Ele mudou? Talvez um pouco, mas foi a minha percepção sobre ele, principalmente, que ampliou, percebe? E isso é muito importante quando você dá a chance de conhecer um homem que te desperte atração física, passa na sua nota de corte ali, mas que às vezes não necessariamente no primeiro encontro seja aquela coisa, aquele deus grego todo, tá? E aí é onde a gente justamente vai pro quarto passo. Se abra para conhecer um novo perfil de homem. Faz uma análise desses últimos homens que você se relacionou aí, identifica um perfil. Eu tenho certeza que vai ter algum tipo de perfil ali. E eu quero que você comece a se abrir para conhecer novos perfis de homens. Homens que talvez você não desse tanta atenção num primeiro momento, mas aí você vai olhar e falar, não, acho que dá, vou ver. Vamos ver como é que é, vamos me arriscar. Se arrisca um pouco mais. Eu tenho certeza de que você vai se surpreender muito. E é claro, minha deusa maravilhosa, que em conjunto com tudo isso, é importantíssimo você se tornar uma mulher capaz de atrair um homem de valor que esteja dentro dessa sua forma flexível. Porque por mais que essa forma seja flexível, ainda assim a gente não vai balançar a árvore e esses homens vão cair. Então é importante que nós tenhamos posturas, condutas, comportamentos que possam atrair esses homens. E não só atrair, para que quando eles cheguem até nós, a gente consiga fazê-los permanecerem e ficarem. Porque não adianta nada você colocar tudo isso aqui em prática que eu te passei, conhecer um cara incrível, se apaixonar por ele e ele não se apaixonar por você. Você quer se apaixonar e você quer que esse homem se apaixone por você, para que vocês possam construir um relacionamento incrível, né? Então é importante que a gente saiba também fazer esse homem se apaixonar por nós. E é exatamente como fazer isso na prática que eu estou apresentando esta semana na websérie
websérie Atraia o Amor. Deusa, não sei se você já está sabendo da websérie, mas ela tá rolando essa semana e dá tempo de você participar ainda, tá bom? Lá eu tô mostrando como que você pode atrair um grande amor sem usar joguinhos emocionais. Se você não se inscreveu ainda, aperta no link que vai estar na descrição do vídeo aqui, se você estiver me assistindo no YouTube, tá? Pra você garantir a sua vaga gratuitamente. Se você estiver me assistindo no Instagram, vai ter um link ali no meu perfil da bio, é só você clicar ali também e fazer sua inscrição, tá bom? E Deusa, se esse conteúdo fez sentido pra você, saiba que esse aqui é apenas um pequeno trecho de uma masterclass inteira, onde eu desmistifico aí essa história de que eu não consigo mais me apaixonar por homem nenhum. Se você não consegue se apaixonar mais por homem nenhum, existem questões que podem estar te atrapalhando. E eu falo em profundidade sobre cada uma delas nessa masterclass que eu vou deixar linkada aqui em cima. Corre lá e assiste, que eu tenho certeza que você vai amar. Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.